Oi amigos, aqui do meu canal, eu me chamo Juliana Figueiredo e no vídeo de hoje, mais uma continuação daquele meu vídeo em que eu tava falando sobre a vulnerabilidade, né, de adolescente, de criança, quando não tem, condição financeira, que aí tem um predador, que tenta pegar essa criança, essa menina, ou até mesmo um menino, porque hoje em dia não tem essa de ser só meninas que são violentadas, não. Existe homens também, meninos, garotos, e a gente precisa estar com nossos olhos, nossos ouvidos atentos ao que nossas crianças falam, como está o comportamento das nossas crianças, né? Quando você tem uma criança que ela é de uma forma assim muito brincalhona, muito alegre, e do nada você vê que essa criança ela tá encolhida, sem querer brincar, sem querer falar, né? Falta o sorriso nela, tem alguma coisa de errado. E aí a gente precisa prestar atenção nas nossas crianças, né? Bom, vamos lá. No vídeo anterior, eu tava falando sobre um primo da minha mãe que tentou algo comigo e que não conseguiu, graças a Deus. Graças à minha tia, graças a um ex-namorado da minha irmã, que me deu o conselho para me sair desse trabalho e eu saí, né? Não, ele não conseguiu de forma nenhuma me induzir a fazer algo de errado, que na sociedade sempre a mulher é vista como errada, né? Ele não conseguiu me induzir a fazer nada de errado pela vulnerabilidade financeira, de forma nenhuma. Eu fui forte. Mas já aconteceu isso uma vez anterior. Eu tinha ali entre 12 para 13 anos, trabalhando com babá numa casa, e era um homem que eu não conhecia, né? Era o pai da criança e tinha mãe e tudo mais. E aí eu ficava sozinha com a criança e na época eu não lembro se era avó ou se era tia. Eu não limpava a casa, eu só cuidava da criança. E aí eu tinha que fazer as coisas da criança, quartos, essas coisas assim e tudo mais. Então, nesse dia eu tava eu sozinha com a criança e o pai chegou. Eu não tenho muita lembrança. Esse fato, assim, é um fato meio que esquecido, sabe? Da minha mente. Mas eu lembro que ele tentou alguma coisa. Ele tentou alguma coisa e eu disse não, né? Porque com medo, assustada. E uns 5 minutos depois a esposa dele chegou e eu senti alívio, assim, sabe? Eu acho que se eu tivesse ficado, ele ia ter tentado outras vezes quando me visse sozinha. E eu não sei, assim, na época eu lembro que eu só contei pra minha irmã. Minha tia não tava trabalhando lá na minha casa, cuidando do meu avô nessa época, dando uma força. Então eu só contei pra minha irmã e a minha irmã falou, sai disso. Minha irmã, um pouquinho mais velha que eu, sou mano. Então na época minha irmã tava com 14 para 15. A minha irmã falou, sai disso, não vai mais. E aí eu falei pra mulher depois, assim, não teve essa coisa dela esperar outra pessoa, ela precisava muito, sabe, de mim. Não teve como eu falar pra ela, ó, arruma outra pessoa. Por quê? Se eu falasse isso, o que poderia ter acontecido? Vamos cá. Eu poderia ter falado pra ela, ó, eu vou sair e tal, arruma outra pessoa. Ele poderia agir muito mais rápido. Ou tentar me convencer de alguma forma. Ah, você não vai sair. Me ameaçar, sei lá, qualquer coisa. Ele já tinha tentado a primeira vez. Então, eu não ia pagar pra ver, né? Então, eu saí. Pelo conselho da minha irmã e também porque eu fiquei com muito medo. Eu tinha um medo tão grande de alguém me tocar, que se não fosse com o meu consentimento, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu vou casar virgem, eu vou casar virgem. Sempre. Não casei, mas assim, também eu fiz com quem eu queria, sabe? Então acho que isso que é o mais importante. Não foi nada de estupro. Isso que pra mim é o melhor, sabe? Então, depois disso aí, teve esse acontecimento com o primo da minha mãe, né? Mas depois disso eu comecei a trabalhar com faxina. Eu trabalhava com faxina, que é aquela que eu contei pra vocês lá no primeiro vídeo. Se você não assistiu ainda, pode voltar lá, porque aqui está numa sequência de vida, eu tô explicando pra vocês sobre a minha infância e tal, né? E falando sobre a vulnerabilidade também. E assim, fui aprendendo sobre a questão da vulnerabilidade, assim, dessa forma que as meninas, né, em muitos lugares aí, eu sou estudante de psicologia, e as meninas que muitas vezes são, assim, né, adolescentes que são compradas sexualmente em algum determinado lugares, na Ilha do Marajó, por exemplo, é por vulnerabilidade. Elas não têm condições de comprar as coisas, muitas vezes até de comer. E aí
né? Elas são vendidas até pelos próprios pais para poder satisfazer homens que têm esse prazer, esse fetiche por crianças, adolescentes, e para comer, sabe? E aí, assim, dói, gente, é triste. Dói, é triste. Porque a gente não sabe, assim, o que pode se agravar lá no futuro. A gente, quer dizer, a gente sabe que vai ser coisas muito dolorosas, né? Para essa pessoa. Mas muitas chegam até a perder a vida. Muitas entram em depressão, porque não é contato com um homem, são vários. São dias e dias nessa situação, porque a fome é todo dia, e a vulnerabilidade é todo dia. Então, se não tem uma mudança ali de um trabalho, de um emprego, de uma coisa, é complicado. Eu agradeço a Deus, porque eu tive a oportunidade de sair disso e de não ter que precisar me vender para comer coisas assim, sabe? Deus foi misericordioso, deu um trabalho para minha mãe. Minha mãe correu atrás, meu pai também, sempre com muita honestidade, sabe? E quando uma coisa dava errado, ela procurava outra coisa. Errado que eu digo assim, perdi o emprego, né? Ou terminava ali, como ela era gari, então terminava ali o ano do prefeito, cidade pequena, vocês sabem que tem muita confusão no negócio de prefeito, né? Quando acabava com o prefeito, Deus abençoava que com outro prefeito também ela conseguiu um emprego, porque sempre foi uma boa e excelente funcionária, né? Sempre entregou muito trabalho, muitas vezes fazia o dela e de outra pessoa, não era de faltar, não era de ficar dando atestado, essas coisas tudo conta quando você trabalha. Então, uma empresa contratava ela da outra empresa porque era muito boa, né? No que fazia. E assim Deus foi abençoando, a gente foi crescendo, eu não precisei mais trabalhar assim em casa, que o homem ia querer fazer alguma coisa de errado comigo. E hoje, eu digo assim pra vocês, meus olhos como ser humano é muito aberto, assim. Eu não tenho filha, mulher para dar muito conselho, eu tenho uma sobrinha linda, maravilhosa, e eu dou muito conselho para ela. Cuidado com tudo, cuidado, escuta sua mãe, todo conselho de mãe é maravilhoso. Eu acredito que quando aconteceu as coisas comigo e eu não fui vulnerável, era porque minha mãe falava muitas coisas comigo. O homem não pode tocar aqui, o homem não pode tocar ali, é errado, entendeu? Só quem pode tocar aqui é quem for seu esposo, quem for casar com você, né? Quem tem autorizado. Se você se sentir um incômodo de alguma coisa, não deixe. Então, a mãe ser aberta com a filha é muito importante. Então eu falo isso pra você. Você hoje que tem uma filha, a gente sabe que a internet, ela tá aí pra explicar da forma que ela achar melhor. Então se você não sentar com sua filha, não tiver um momento de falar, filha, o corpo é seu, sabe? E fala o nome daquilo que é. Não fica falando florzinha, não sei o que, não. Isso aqui é isso aqui é isso. O de cá é de cá. Vai falando o nome do que realmente é. Ninguém pode tocar aqui sem a sua autorização, sabe? A vontade vai vir quando chegar a certa idade, né? Você, menino, também pode ter desejo, seu corpo vai mudar e tal. Ninguém pode tocar aqui, ninguém pode tocar cá. Tem que falar. Ainda existe muito tabu de pais e mães que não querem falar sobre esses assuntos. Tem mãe e pai que não falam sobre menstruação para as crianças, para os adolescentes, sabe? Tem que falar tanto para o menino que a mulher menstrua e o que é, que a mulher sente cólica, que a mulher fica nervosa, algumas delas, que a mulher fica de TPM, que a mulher gosta de um docinho, que a mulher tem que ficar lá de repouso, descansando, porque sente muita dor e tal, né? É um período que ela menstruou porque ela não engravidou e tal, sabe? Ela não escolheu engravidar, então por isso ela tá sentindo essa cólica. Quando a mulher está grávida, a mulher não sente isso e tal. Mas aí tem outras coisas, né, que a mulher sente quando está grávida. E explicar para a mulher também que ela vai menstruar, que ela vai sentir essa dor, que é normal, que pode ser em algum lugar na escola. Quando chega uma idadezinha ali, que hoje em dia, as meninas que estão menstruando com 8, 9 anos, então, explicar para a filha que, olha, poxa, leva aqui um absorvente na sua bolsa, uma calcinha limpa, sabe? Um lenço umedecido, sabe? Tenha sempre ali kit de primeiros socorros no sentido de, né, acabar acontecendo, você ter ali uns vestir, qualquer coisa, levar até uma calça leg para a escola, chega uma idade ali dos 9 em diante, porque tem menina que tá mexendo com essa idade, para levar sempre para a escola, porque se acontecer, você tá protegida com uma roupa limpinha ali para vestir, porque pode ser a qualquer momento, em qualquer lugar. E depois que descer, né, tem ali um momento que logo no início tem irregularidades, mas chega um momento em que a menstruação ela é regrada, é 30 em 30 dias. Então,
Se desceu um dia 12, no outro mês vai descer ali, dependendo de quando for embora, vai descer dia 13, dia 14. Entendeu? Então vai ter sempre ali a data certinha, não vai mudar muita coisa, né? Talvez um dia ou outro a mais, mas né? Normalmente é 30 dias certinho, ela vai descer. Então, já sabendo, pô, pode descer de manhã, eu dormindo, de madrugada, pode descer de tarde, de noite, de manhã cedinho, enfim. Aí você vai conversando com sua filha para ter e explicar a ela também o que? Se você menstruou, você pode engravidar agora, você pode ser mamãe. Falar para o menino, chega ali os 12 anos, você já entrou na puberdade, você pode ser pai. Se você colocar isso aqui em tal lugar, pode acontecer o quê? Uma gravidez. Não ter medo de falar, porque a minha mãe, como conversava as coisas comigo, me protegeu, às vezes até sem ela saber que um dia ia passar por essa situação de até com um parente dela, sabe? E ela me abraçou muito, assim, nesse dia, eu chorei, sentindo-me protegida por ela e tal. Eu falei pra ela, mãe, eu não contei pro meu pai, porque disse, pra senhora eu não sei nem por que eu não contei, porque assim, ela sempre foi aberta comigo, mas assim, eu só quis sair, porque eu já tinha também falado pra mim, minha tia, essa minha tia já tinha idade, assim, sabe? E ela já me aconselhou logo a sair, então eu saí, sabe? Mas não demorou muito tempo, assim, pra me contar pra minha mãe. Acho que depois de uns 3 meses, assim, eu contei pra ela. E, sabe, ela falou que eu fui certo, mas que eu poderia ter contado pra ela assim, que eu deveria ter contado pra ela e tal, que se Deus do lugar já acontecesse assim, não era pra mim ter medo, era pra contar pra ela. Então, eu me senti acolhida. E eu acho que aí está o ponto. Muitas meninas, e às vezes até meninos, não conta por medo de não saber o que o pai e a mãe vai falar, né? Se vai ter acolhimento ou não. Porque a gente está vivendo num tempo em que as meninas, né, as adolescentes, as crianças chegam para contar para a mãe e diz, olha, meu padrasto tá querendo tocar em mim, tava me vindo tomar banho no banheiro, tá falando tal coisa quando a senhora não tá, né? Às vezes pensa assim, não, a menina tá usando ali um shortinho curto para sair, o padrasto tá ali falando, dizendo, é proteção de pai, e você não fica olhando, será que ele tá olhando para minha filha com segundas intenções? Por que esse short curto tá incomodando ele, sabe? Que às vezes não é uma proteção, às vezes é ciúme, querer controlar aquela menina ali. E aí, tem outra coisa, muitas das vezes também você fingir que vai sair, né? Eu não tô aqui pra colocar neuro na cabeça de ninguém, mas a gente tem que ficar atento. Fingir que vai sair pra algum lugar, deixa a tua filha com o padrasto, que já tá ali mocinha, já tá com o corpo. Finge que vai sair e dá um jeito de deixar ali o portão coisado e volta, depois de um tempinho, pra ver. E aí, a pessoa, no caso a pessoa fala, você não disse que ia sair e tal, alguma coisa. Não, eu desisti no meio do caminho porque eu lembrei que tem alguma coisa pra fazer. Eu senti uma dor de cabeça e resolvi voltar no caminho. Dê uma desculpa, mas veja, se sua filha falar alguma coisa pra você, não vai logo dizendo assim, não, isso é mentira, não acredito, jamais ele vai fazer isso. Você tá inventando porque você não gosta dele. Você tá inventando porque ele fica reclamando você que tá saindo com um short curto, porque ele tá barrando você de sair com fulano, com ciclano, porque ele gosta de você, ele te ama, ele é um bom padrasto, ele é um pai que você não teve, nem o seu pai lhe trata tão bem quanto ele, e você vem levantar falso desse contra meu marido. Eu tô dizendo aqui uma situação onde uma mãe pode falar com uma filha, mas sem ter a percepção de, peraí, de madrugada você, né, finge que vai dormir, não dorme, veja se seu marido gosta de levantar para ir no banheiro de madrugada, será que ele não tá indo por causa da sua filha? Entendeu? Fazer alguma coisa, tocar nela, e aí você tá lá naquele sono muito, ou se ele tem costume de dar alguma coisa para tomar, para beber, amor, deixa eu cuidar de você aqui, trouxe uma coisinha para você comer, será que não é um Zolpidem? Será que não é um calmantezinho para você dormir muito? Será que você é aquela pessoa que deita para dormir na cama e dorme a noite toda? Porque normalmente eu desconfiaria se eu tivesse com alguém assim. Por quê? Porque normalmente mães não dormem a noite toda. Quando a gente se torna mãe, vocês sabem do que eu tô falando. A gente acorda porque tem um filho para olhar, para ir no quarto, a gente acorda para ir no banheiro, né? A gente fica atenta muito assim porque a gente é mãe. Então mãe tem que estar alerta o tempo inteiro. Então, gente, prestem atenção, né? Graças a Deus eu falo assim que eu tive pessoas excelentes para me dar conselho para eu sair daquela situação, entendeu? Isso foi um momento de vulnerabilidade minha, assim, porque o menino que eu gostava também era menor de idade, sabe? E não tentou fazer nada comigo que eu não quisesse, sabe? Então, assim, e nem, a gente nem tinha essa maldade, assim, né, nos anos anteriores, não era essa maldade que é hoje. Menina com 14 anos, já fazendo as coisas, já é até mãe e tal, não era, né? Eu fui mãe nova,
Mas esse vídeo eu vou trazer no próximo episódio, no próximo capítulo da minha história. Vou dar pra vocês como é que foi. Gente, estamos chegando aqui no finalzinho desse vídeo. E sempre no alerta, tá? Você que é mãe, que é pai, sempre em alerta com seus filhos. Sempre olhar o corpo dos seus filhos. Não tem liberdade, isso aqui. Deixa eu olhar aqui, né? Pro corpo do meu filho, ver como é que tá, se tem algum hematoma, se tem alguma coisa, como que tá o comportamento do meu filho. Ele era muito falante, agora tá muito tagarela. Ele era muito tagarela, agora tá muito falante. Ele nunca gostou de abraço, agora tá gostando muito. Ele é uma criança que gostava de abraço, agora tá se recuando e não quer. Todo o comportamento de uma criança que muda muito, assim, repentinamente a gente tem que prestar atenção. E conversar com ele e dizer, eu estou aqui para te assegurar, eu estou aqui para te proteger, ninguém pode te fazer um mal. Não falar para os seus filhos, para eles não acreditarem nessa conversinha de que dizem assim, se você contar para sua mãe ou para o seu pai, eu vou matar eles, eu vou matar você. Não acredite. Entendeu? Falar para eles que não vai ter isso de que vai, né? Não vai. Quem tem que proteger é nós. E também a gente não pode agir com a emoção. Deixar a emoção falar, a gente já vai agir com a razão. Se tem alguém fazendo algum mal para os nossos filhos, a gente tem que agir com a razão. Porque se a gente for agir com a emoção, a gente vai querer matar. A gente vai querer bater, vai querer... E a gente não pode. A gente tem que providenciar, fazer o seguinte, que é denunciar ou até mesmo tirar aquela criança de perto, né? A gente sair daquele, muitas vezes mudar até de cidade, alguma coisa assim, de bairro, sabe? Às vezes as coisas têm que ser bem... uma coisa bem complexa, sabe? Porque não dá pra tomar uma atitude simples, tem que ser drástica, uma medida muito rápida, assim, para proteger os nossos filhos de predadores. Porque eles estão aí à solta. E predadores não tem cara de mal, não. Muitas vezes tem a cara mais linda do mundo. Uma pessoa educada, que trata bem, sabe? Que é sorridente, alegre, fala muito bonito, é prestativo ou é prestativa. E também lembrando, tá? Que tem mulheres também abusadoras. De meninos, que gostam de meninos novos. Então, muitas vezes é uma amiga disfarçada de amiga que tá ali de olho no seu filho, que tem 17, 16 anos, que botou o corpinho, entendeu? E os meninos, por sua vez, não vai pegar e falar pra mãe, sua amiga tá me dando mole, alguma coisa assim. Muitas vezes ele vai falar, eu vou pegar, sou homem, né? Essa mulher aqui é bonita, eu vou aprender umas coisas com ela, alguma coisa. E aí tá o erro, porque ela, sendo já uma mulher formada, seu filho ainda é um adolescente. E os perigos desse menino pegar uma doença sexualmente transmissível, o perigo desse menino engravidar essa mulher. E você ser avó do filho da sua amiga, sabe? E ter que sustentar porque o seu filho ainda é menor de idade, não trabalha, é uma criança ainda que... Porque menino adolescente, a gente sabe que é adolescente, mas assim, ainda tem uma mentalidade de que não tem responsabilidade. Alguns é que, né? A gente tá falando aqui da regra. A exceção é uma coisa que tem uns ali que tem 16, 17 anos, já trabalha, já se sustenta, já faz um corre ali, já ajuda os pais. Mas isso aí é exceção. Na regra mesmo, estão em casa. Porque tem pessoas de 30, 40 anos que tá morando com os pais até hoje. Que trabalha para se sustentar os belos prazeres, mas para ajudar dentro de casa mesmo não tem. Os pais estão trabalhando aí, sustentando. Que eu não sei onde é que esses pais também estão com a cabeça, né? Enfim. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a minha trajetória aí, quando eu conheci o pai do meu primeiro filho e como que foi, né, ser mãe aos 17 anos. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos, dessa série de vídeos que eu tenho trazido pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha pra ajudar o canal. Comente sobre alguma coisa, quiser comentar sobre a sua vida, depois eu vou comentar logo embaixo. Eu tô trazendo o vídeo aqui toda terça, toda quinta. Lembrando pra vocês que eu sou estudante de psicologia, que eu sou mãe também, dona de casa, trabalho, né? Eu sou empregada doméstica também, né, gente? Mas eu vou chegar nesse ponto ainda. Vou trazer um vídeo aqui falando pra vocês como e porquê. E... então, eu tô colocando como terça e quinta todos os vídeos. Então, eu tô fazendo uma série de vídeos no domingo pra trazer pra vocês, tá bom? Então, vocês vão ver aí sequência de vídeo até com a mesma roupa, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Não se esqueça de vir ver o próximo vídeo, tá bom?